A minha relação com o meu próximo chancela, sim ou não, a minha relação com o divino. Se eu tenho relação com Deus, eu tenho paz com o meu irmão. Se eu tenho relação com Deus, eu tenho amor ao meu irmão. Se eu tenho relação com Deus, eu trato bem o meu irmão. Se eu tenho relação com Deus, eu não valorizo o instigamento, o ataque que meu irmão me fez, eu nem respondo. Quando você vê um irmão baixar o nível de seu tratamento para com seu próximo, saiba de uma coisa: ele ainda não conhece o Senhor, ele ainda não entendeu o Evangelho, ele ainda não nasceu de novo. O comportamento do sujeito é que dita, grita e fala se ele é cristão ou não. É o comportamento nosso que denuncia se nós somos nascidos de novo ou não. É a nossa forma de pensar o Evangelho, agir o Evangelho, trabalhar o Evangelho, que denota se nós somos nascidos de novo ou não. Com a liberação das drogas, do rock and roll e do sexo no início do movimento feminista nos anos 60, quando surgiu preservativos, pílulas anticoncepcionais e toda uma nova cultura na sociedade, toda uma geração assistiu à inauguração de uma nova era. A nova era era a destruição dos valores institucionais. Esses valores institucionais destruídos trouxe a reboque a profanação do sagrado, ou o relaxamento do sagrado, distanciamento do sagrado. Esta crise que eu e vocês estamos sentindo hoje começou em 1960. Foi o ápice. Foi o startar desta crise que nós estamos vivendo hoje, que é a crise em que culturalmente nós vivemos a espiritualidade aparente, periférica, superficial, e reivindicamos para nós o nome de igreja. Nós fomos também influenciados por esse tempo. Essa profanação do sagrado foi um ataque frontal à igreja, um ataque frontal ao Evangelho. Por ser estes os dois obstáculos para uma total depravação da sociedade. O que nós estamos vendo com maior facilidade, esta depravação hoje. Porque nós evangélicos, estamos também afastados do sagrado. O inimigo jogou baixo conosco. Ele entra com mamon e poder. E nós fomos nesta linha de pensamento e nos perdemos. O mamon representa a avareza, a loucura que tudo é feito por dinheiro, entrou na igreja. O poder, a loucura pela visibilidade, pela função, pelo cargo, e o uso da igreja para benefícios particulares. E quebramos a espiritualidade, porque nos distanciamos da cultura que Cristo veio inserir em nós. Aquela igreja que era temente, tornou-se desobediente. Aquela igreja que era ungida, tornou-se sem vida. Aquela igreja que era unida, tornou-se dividida. Aquela igreja que dependia da vocação, do chamado e da eleição e da paixão pela vida piedosa, modernizou-se, profissionalizou-se, materializou-se. Agora, os homens introjetaram leis humanas, normas carnais, organizações naturais e nos afastaram da espiritualidade.
A questão é que Cristo é o Senhor da igreja. 2, Cristo é a cabeça da igreja. 3, nenhuma intervenção, nenhum modelo, nenhuma teoria, nenhuma ideologia de homens pode ter espaço na igreja, independente do tempo em que a sociedade, a humanidade está a viver, independente da cultura que está a se inaugurar na terra, independente dos sistemas cósmicos com K, governos dos homens, esteja a exercer seu poder. A igreja é outra coisa. A igreja é resgate, a igreja é cura, a igreja é paz, a igreja é salvação, transformação, perdão, amor, misericórdia, paixão pelas almas perdidas. A igreja é outra coisa. Ela não pode ser mecanizada pelo cosmos, que é o governo dos homens que aí está. Ela tem que ser orgânica, porque ela é um corpo. Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Cristianismo é o sistema divino que age no sujeito a partir do comportamento, prioritariamente no contexto relacional. Esse contexto relacional, primeiro, relação com o divino. Segundo, relação com o próximo. A minha relação com o meu próximo chancela, sim ou não, a minha relação com o divino. Vou repetir. A minha relação com o meu próximo chancela ou não a minha relação com Deus. Se eu tenho relação com Deus, eu tenho paz com o meu irmão. Se eu tenho relação com Deus, eu tenho amor ao meu irmão. Se eu tenho relação com Deus, eu trato bem o meu irmão. Se eu tenho relação com Deus, eu não valorizo o instigamento, o ataque que meu irmão me fez, eu nem respondo. Porque a minha relação com Deus me faz um ser diferenciado. Entenda uma verdade hoje. Entenda essa verdade hoje. É a partir da minha relação com o outro que eu denuncio a minha fé e a minha espiritualidade. Quando você vê um irmão baixar o nível de seu tratamento para com seu próximo, saiba de uma coisa: ele ainda não conhece o Senhor, ele ainda não entendeu o Evangelho, ele ainda não nasceu de novo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Olha o que é o coração, mais do que todas as coisas. E não só enganoso, ele é perverso, e não tem ninguém que possa conhecer. Olha o versículo 10. Eu, Senhor, conheço. Eu, Senhor, conheço, diz Deus. Sou eu que estou lá dentro, esquadriando a mente. Eu provo o coração. E quando eu julgo, é que eu darei a cada um segundo as suas ações, as suas obras, os seus pensamentos e os seus caminhos. Veja como é comportamental, veja que o cristianismo é relacional. É a partir das minhas ações para com o outro. Deus não vai me julgar se eu der um chute nessa pedra. Deus não vai me julgar se eu amassar o meu carro, se eu cortar uma árvore do jardim, se eu matar um frango para comer. A lei maior de Deus é na relação Criador, criatura e humanos. E uma das provas que somos templo do Espírito Santo é quando produzimos um comportamento pacífico para com Deus e para com o próximo, e não um comportamento litigante, discordante, briguento, zangado, revoltado, alterado. Estamos distantes de sermos cristãos.